Queridos irmãos, nós temos aqui uma história que está no livro de Ruth. Por sua vez, vai ser determinante, porque é dela que vai derivar a história majoritária desse livro. Nós temos aqui um homem chamado Elimeleque. Elimeleque vai nos representar essa noite. Nós seremos representados por Elimeleque. Esqueça seu nome, esqueça seu documento, seu RG, seu CPF hoje, porque você tem um personagem para te representar. E durante alguns minutos, nós vamos entender um pouquinho da nossa vida através deste homem, Elimeleque. Elimeleque, como eu e você, e como todo escolhido de Deus, ele recebe 3 coisas na vida. Eu disse que todo escolhido de Deus, tanto Elimeleque quanto eu e você, na vida, recebemos 3 coisas. Primeiro, Elimeleque recebeu, e eu, particularmente por onde passo, não gosto de pedir, até porque somos uma igreja pentecostal, de natureza, o pentecostal reage, então não há necessidade de estar trabalhando para que ninguém glorifique. Mas como o culto é da família, eu estou em uma igreja pentecostal, o pastor é pentecostal, as mulheres são pentecostais, os obreiros são pentecostais, eu vou falar, eu quero que você dê um grito de glória. O que, pastor? A primeira coisa que Elimeleque recebeu, que eu e você também recebemos, é uma família. Teve gente que não deu glória a Deus, mas daqui a pouco é igual carralco, daqui a pouco pega. Pastor, eu tenho uma família? Tem. Deus lhe deu uma família. A família de Elimeleque era composta por Elimeleque, pai, Noemi, mãe, Malom e Quilion, filhos. Esta era a composição da família de Elimeleque. Pode não estar do jeito que você quer, pode estar distante do que você imaginou, projetou. Pastor, não está do jeito que eu quero ainda. Ok, mas você não sabe o quanto você poderia ter gritado quando eu falei para você falar glória a Deus, porque tem gente que tem um sonho de ter 10% da família que você tem. Nesse domingo você não sabe a quantidade de pessoas que desejava, pastor, mas é que eu sou preparado. Ô meu irmão, eu fui a Foz do Iguaçu visitar meus parentes, meu pai e minha mãe, todos são de lá, e eu fui a Casas Bahia visitar um amigo, que eu trabalhei na Casa Bahia há uns 16 anos atrás, e quando eu entrei, que eu fui visitar um amigo, que eu fui cumprimentá-lo, então eu entrei para procurá-lo, eu percebi 3, 4 vendedores assim, meio acolhidos, com a cara meia choramingosa. Eu disse, o que se passa? Aí eles, olha lá para a porta. Quando eu olhei, pastor, em um carrinho cheio de panelas, cheio de entulhos, um homem. Sabe quem era aquele homem? Ele foi, por 18 anos, gerente das Pernambucanas no Paraná. Eu disse, é ele mesmo? Eu disse, é. Ele falou, o que houve? A mulher dele o deixou, foi embora com outro homem. Ele entrou em depressão profunda e foi para a rua e nunca mais voltou. Ele tem casa, caminhoneta, carro, tem tudo. Mas isso tomou conta do seu psique, pastor, ele não conseguiu voltar mais. Estou falando de um homem com 4 faculdades, 2 intensivas, 2 progressivas. Estou falando com um homem cheio de pós-graduação que foi para os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia de quantas pessoas à frente de nós, nesse domingo, desejaria almoçar com a família como você almoçou, levantar com sua família como você levantou, e ainda vai para casa depois de um culto abençoado com sua família. Agora você vai dar um glória a Deus. Você tem uma família. Elimeleque tinha uma família. Segunda coisa que Elimeleque tinha, que você também tem. O que, pastor? Promessas de Deus para essa família. Oh, glória a Deus. Eles moravam em uma cidade chamada Belém de Judá. Belém de Judá significa casa de pão. Essa palavra composta Belém de Judá significa casa de pão. Qual é a promessa de quem reside, de quem mora, de quem habita em Belém de Judá? Nunca vai passar necessidades, nunca vai ficar sem nutrição,
sem alimentação, porque casa de pão é casa que nutre, casa que alimenta, casa que sustenta. Eles estavam em uma cidade que emanava uma promessa de sustentabilidade. Eu não conheço sua casa, não conheço nem os membros da sua família, mas eu tenho uma convicção tão grande, e aí, irmão, reage quem acha que tem, talvez você ache que não tem, mas biblicamente eu tenho certeza, sem conhecer sua família, que Deus tem muitas promessas para sua família, muitas. Pastor, e qual é a terceira? A terceira coisa que Elimeleque tinha, que eu e você também temos, são crises. Ô pastor, eu estava gostando até agora, família e promessa, eu estava gostando. O texto diz assim, ó, e nos dias em que os juízes julgavam, houve fome. Houve o quê? Todos no culto, domingo à noite, houve o quê? Pastor, por que fome é crise? De natureza, a fome é um tipo de crise. Mas aqui em Belém de Judá é muito mais crise, porque aqui é a casa do pão. Como que na casa do pão tem fome? Se na oração do Pai Nosso nós pedimos o pão de cada dia, se nós estamos diante de uma cidade que gera pão e tem fome, é uma crise instalada. Se você chegar num posto de combustível e o atendente lhe disser, temos tudo, menos combustível. Na farmácia, temos tudo, menos medicamento. Na clínica, temos tudo, menos médico. No mercado, temos tudo, menos alimento. Na peixaria, temos tudo, menos peixe. Aquele lugar está em crise porque são as prerrogativas daquele lugar estar aberto. Então nós temos três coisas que faz parte da vida de um escolhido: família, promessas e crises. Pastor, quem gera a família que eu tenho? Deus. Quem gera as promessas da minha família? Deus, através da sua família. E quem gera as crises? O diabo. A tua família é Deus que gera, a promessa é Deus por intermédio da sua família. E a crise? É o diabo por intermédio das promessas que você tem para a sua casa. A parte de Deus, Ele dá uma família, a da sua família é de te gerar promessas, e o diabo não vai ficar fora da sua vida. Ele dá o quê, pastor? Ele não dá nada, então ele manda uma crise. O diabo manda crise para quê, pastor? Ele sabe que tudo que Deus prometeu para a sua casa, Deus vai cumprir, ele sabe. Ele não pode impedir, mas pode retardar, pode te atrapalhar. Fazendo o quê, pastor? Mandando crises. Então a nossa vida, basicamente, em Deus e em Cristo, está debaixo desse tripé aqui, dessa trilogia: família, promessa e crise. Nossa vida se resume à nossa família, à nossa promessa e às crises que o diabo manda. A vida do crente, a nossa lida cristã, nossa caminhada em Deus, em Cristo, resume-se a isso. Você viu as famílias aqui hoje? Tudo se resume a isso. O homem levanta cedo para trabalhar, para cuidar da sua família. A mulher se abdica de seus sonhos pela sua família. O homem quer fazer um curso a mais, um emprego a mais, para dar uma melhor qualidade de vida à sua família. A mulher, do mesmo jeito. A mulher e o homem, o casal, vem ter uma vida com Cristo, debaixo da bênção sacerdotal do pastor da igreja, debaixo da comunhão em Cristo e com o corpo de Cristo, para que as promessas se cumpram na vida da sua casa. Porque não tem nada melhor do que a mãe ver a filha bem casada, pai ver o filho bem casado, realizado, trocando de carro, comprando casa, servindo a Deus e contribuindo com o reino. Mas o diabo não fica fora disso não, ele manda as crises. Aí a gente vem para cá, para quê? Para orar, para vencer as crises. Você não tem ideia não, mas essa mulher que está aí, com esse óculos, com esse cabelo em branco, já entrou dentro do inferno, de cara do diabo, e disse, não mexe com a minha esposa, não mexe com meu esposo, não mexe com meu filho. Ixi, aqui tem história, irmão. Esse casamento de 30 anos aí, tem história. Por quê, pastor? Porque o diabo não vai cansar, e vai mandar quantas crises forem necessárias. Então eu preciso aprender, pelo menos no mundo didático, como lidar com esse tripé aqui, com essa trilogia, entre família, promessas e crise. A nossa vida é baseada nisso. Se a gente fosse ministrar completamente, nós iríamos falar sobre família, promessas
e crise. E eu vou falar no que der essa noite um pouquinho para você entender esse dilema que nós vivemos, que nossa vida é resumida entre família, promessas e crises. Primeiro, vamos falar um pouquinho de crise. Tem gente que tem muito medo de crise. Eu falei em crise agora, num domingo que vai abrir a semana, pastor, crise. Se você nunca enfrentou, prepare-se, deve estar a caminho, não é, pastor? Ninguém vive sem ela, ninguém sai da terra sem ter experiência com ela. A crise faz parte da vida e da caminhada cristã, mas existem algumas verdades acerca da crise que esse texto vai pautar para nós. A primeira grande lição que a crise nos dá aqui é que a crise não mata. Vou repetir, a crise não mata. Como é que é isso aí, pastor? Ele sai para que a sua família não morra, para que não haja mortandade na sua casa por causa da fome. 10 anos depois, morreu o pai e os filhos. Qual é o pensamento dela, pastora? Longe da casa dos pais, com o marido e os filhos mortos. Na casa do meu pai, então, não tem ninguém vivo. Porque se nós que saímos de lá para uma terra boa, Campo de Moab era uma terra boa, que estava germinando, que estava frutificando. Se nós que saímos de lá para uma terra boa, árida, todo mundo morreu, só ficou eu. Imagine meus pais. Ela, na cabeça dela, pastores, era mais ou menos como na segunda leva da Covid, lembra? Aquele monte de caixão, os cemitérios não tinha mais espaço, os coveiros não tinha, é mais ou menos assim. Ela pensou, lá deve estar uma... Aí passou um viajante, depois de 10 anos, ela foi lá, passou o viajante, disse, sabor? Aí ele chega, foi, o senhor está? Sou viajante. Belém de Judá, conhece? Sim, passei lá semana passada. Aí ela, muita morte lá, né? Muita morte. Qual é o nome da cidade mesmo que a senhora está perguntando? Belém de Judá. Olha, a senhora deve estar enganando as informações, não está tendo sintonia, é antagônico que a senhora está me falando. Morte com Belém de Judá, nada a ver. Não, Belém de Judá, terra dos meus pais. Sim, muita morte, né? A senhora está enganada, porque na Belém de Judá que a senhora está falando, passei por lá, e não tem morte lá não. O texto diz assim, e Deus visitou o seu povo, dando-lhes abundância de pão. Não entendi, pastor? Na cabeça dela a crise matava, e Deus estava ensinando ela aquele dia, ei, filha, crise não mata. Se matasse, você não estaria aqui me ouvindo agora. Se problema matasse, você não estaria cultuando a Deus aqui essa noite. Se crise e deserto sepultasse crente, você não estaria aqui hoje. Quantos desertos você não passou? Quantas crises você não enfrentou? E olha você aqui hoje, dando glória a Deus no culto da família. Não entendi, pastor. Crise não mata, enfermidade mata, câncer mata, Covid mata, tuberculose mata, infecção mata, pecado mata, adultério mata, fornicação mata, roubar mata, falar mal do próximo mata, fofocar mata, roubar a Deus mata, não dar glória a Deus como está na Bíblia mata. Agora crise? Não, crise não. Você não vai encontrar uma na Bíblia que matou ninguém. Pois bem, eu venho nesse domingo à noite dizer, se crise nunca matou ninguém, não é você que ela vai encostar o dedo, você está vivo. Então guarda aí na sua memória, crise não mata. Eu não sou de fazer isso, talvez não repita mais isso esta noite, mas como o culto é desenvolvimento social e espiritual, diga para duas, porque para uma não vai valer, e eu vou ficar olhando aqui de cima, tá bom? Diga para duas pessoas rapidinho, se não tiver só uma, aponta para alguém para fazer as duas, mas diga rapidinho para encher a casa, diga assim, ó, crise não mata, vai. Pastor, eu achei que matava. Mata não. Segundo, falando de crise. Segundo, crise não é eterna. Oh, glória a Deus. Pastor, senti graça para repetir isso aqui. Eu vou repetir para alguém. A crise não é eterna. O texto que você leu comigo diz assim:
e no período. Quando eu estou falando de período, isso aqui é dissertação, isso aqui é a sala de aula, você se lembra, né? Quando eu estou falando de período, eu estou falando de um espaço de tempo. Obrigado. Se eu estou falando de espaço de tempo, o tempo começa e o tempo... Pois bem, o texto diz assim, ó, e no período que os juízes julgavam, o período dos juízes durou 400 anos, e acabou. Se o período de juízes terminou, imagine a crise, ou seja, ela começa e termina. Eu sinto graça de Deus para dizer para alguém aqui, essa crise tem data para terminar. Oh, Espírito de Deus, como é que é, pastor? É isso que você ouviu, essa crise tem data para terminar. A crise, pastor Edson, a crise tem mais fé do que muito crente, porque a crise tem duas convicções, pastora, e ninguém tira dela, nem o próprio diabo. A crise tem duas convicções. Primeiro, que ela vai entrar. Eu gostaria tanto de, nesta noite, pregar uma mensagem eloquente, sabe, pastor, aqueles pregadores tão grandes, que o senhor gosta, aqueles que falam, a crise não vai pegar na tua porta, levante a mão, dá um grito, a crise. Só que eu iria mentir, e depois o pastor Edson no culto de ensino ia ter que corrigir, porque a crise entra na casa de crente, na casa de grande, na casa de rico, entra. Eu poderia não dizer, mas eu preciso ter responsabilidade com a Bíblia e dizer, a crise entra, e ela tem convicção, ela tem duas convicções que ninguém arranca dela. Primeiro, eu vou entrar, e entra, irmão, tu ora, jejuma, dá o dízimo, vai, e ela entra. E qual é a segunda, pastor? É que do mesmo jeito que ela entrou, isso, eu estou gostando desse lado aqui, ó, glória a Deus, do mesmo jeito que ela entrou, pastor, eu vim profetizar para alguém, desculpa, ela vai ter que sair. Pastor Edson, eu tenho tanta convicção que esse microfone, eu não sei se aqui tem culto da vitória, culto da oração, não sei, mas se tem no culto da vitória, pode vir. Você vai pedir o microfone ao dirigente do culto e vai dizer, pastor, ela foi embora, a vitória chegou, a minha casa está bem. Aleluia, a crise não é eterna, ela entra, e é por isso que ela bate contra você, é por isso que ela te faz chorar, é por isso que ela te judia, porque além dela não matar, ela sabe que quando Deus disser, acabou, ela tem que arrumar as malas, e do jeito que ela entrou, ela tem que ir embora da sua casa, para o nome de Deus ser glorificado. Mateus capítulo 3 diz assim, e naqueles dias de quê, pastor? Dias de mortandade, dias de Herodes perseguir bebê, dia de Herodes ir atrás do tal Messias, aquela loucura que você já conhece, biblicamente falando. Só que Mateus diz assim, naqueles dias apareceu. Eu não entendi, pastor. Quando você olha para o texto, você vê a terceira grande lição da crise. Vou dizer uma coisa para alguém aqui, irmãos, que eu sei que alguém orou antes de vir para esse culto hoje. Deserto e prova na vida de crente é igual produto do supermercado. Tem data para chegar, mas tem data para sair. Qual é a terceira lição, pastor? A terceira é que a crise não arranca o que Deus te deu. Eu não sou dessas coisas não, mas se tinha na tua mente, hoje eu não tenho, pois eu te apresento um motivo para você glorificar Deus. Qual? Não tem crise que arranca o que Deus colocou na tua mão. Explica isso aí, pastor. Belém de Judá. Pentecostal não fala, irmão, pentecostal grita. Então vai, porque senão eu vou pegar no seu pé, tá? Vai lá. Belém de Judá significa casa de top. Se é casa de pão, a prerrogativa daquela cidade era gerar pão. A crise veio, e depois de 10 anos morreu o marido e o esposo, morreu o filho. Ela foi para a beira do caminho perguntar para o viajante como é que estava lá. E qual é a resposta? Qual é a resposta do texto? Deus visitou o seu povo dando abundância de abacate? Entra aqui, esse lado esquerdo, anda no culto. Deus visitou dando abundância de pipoca? De arroz? O texto diz o que, pastor? Deus deu abundância do que, igreja? Significa que a crise veio, mas a terra continuou fazendo o que ela era para fazer?
Eu não entendi, pastor. A crise não vai impedir você de fazer o que você nasceu para fazer. Quem canta, canta, quem prega, prega, quem dizima, dizima, quem oferta, oferta, quem dá glória. É por isso que eu digo aos meus amigos, pastor Edson, para com esse negócio de estar pressionando a igreja, pega na mão, diga. Eu não gosto dessas coisas, sabe por quê, pastor Edson? Porque quem recebe de Deus entrega sem você pressiona. A crise não impede, você trabalhou na crise, você comeu na crise, tua família está com você na crise. Irmão, eu não precisava disso, mas vou dizer uma coisa para você engrossar um glória a Deus essa noite. Qual? Tem muitas famílias mais ricas que a sua, mais preparada que a sua, com nomenclatura mais pesada que a sua, mas Deus colocou a mão no período da Covid, e eles não podem fazer o que você pode fazer aqui essa noite, está em volta da sua família, adorando a Deus. Ei, minha irmã, a crise não tira aquilo que Deus te deu. E digo mais, é na crise que aquilo que Deus nos deu se revela. É quando aperta que Deus sabe quem é quem. É quando aperta que Deus sabe quem tem e quem não tem, quem é fiel e quem não é, quem veio. Oh, glória! Oh, Espírito de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista. Que dias? Dias de crise. E como é que ele aparece? É porque a crise não impede do que Deus te deu aparecer. Meu amigo pastor Elson de Assis, um nome relevante nesse país, na pregação do evangelho, diz uma frase que eu gosto muito, pastor. Ele diz assim: o que Deus colocou na sua mão. Pastor, mas eu só sou chamado para problemas. É porque Deus deu capacidade para você resolver problemas. Pastor, mas só chama, tem gente que fica, né? Só me chama por ruim. É porque você tem condições e maturidade para lidar com o ruim. Pastor, não me chama para picanha, só me chama quando o negócio pega. É porque você tem estrutura para resolver coisa que ninguém resolve. Oh, glória a Deus. Quarta verdade sobre a crise. Já tem gente gostando de crise aqui. Qual é a quarta, pastor? É muito estranho, você vai ficar muito estranho, você não vai nem glorificar e nem reagir, porque é muito estranho o que eu vou dizer, mas a Bíblia sustenta. O que, pastor? Quarto, a crise promove. Dá para entender isso aí, irmão? A crise promove. É muito estranho, aproveitar a glória a Deus que o Senhor deu, é muito estranho o jeito de Deus promover as pessoas. Porque nós, quando queremos alguma coisa, nós somos antagônicos a Deus. Explica, pastor. Irmão, quando o homem quer alguma coisa, a mulher inteligente já sabe. Se ele chegar, amor, deixei o cartão de crédito aí, se quiser sair hoje. Ih, irmão, atrás daquele limite liberado tem algo caro. Se o marido chegar, se o marido chegar e ele é acostumado com a esposa receber ele com o cabelo para cá e a camiseta do candidato a Brasília de 1986, lembra aquela camiseta? Está lá naquele canto guardado. Se ela chegar, a mulher está toda maquiada e chapadinha, ó. Oi, meu bem. Ele vai dizer, que foi? Porque nós temos nossos meios. Chegar um obreiro, meu pastor, o melhor pastor de todos, você já vai dizer, ixi. Porque nós sabemos o caminho. Eu tô na casa de um pastor, querido, lá no Pará. E me lembrei dele essa semana porque eu vou para a Europa no mês de outubro e eu tive que mexer a passagem para chegar, porque é o congresso dele lá, né? Estava lembrando desse acontecido, pastor. Para pegar o voo, eu tenho que andar de carro 1h30, umas 2 horas. Então eu tinha que levantar umas 6h30 da manhã. Cheguei lá, a esposa do pastor presidente estava com café já na mesa e tal. Aí ela tinha uma filha, pastor, de uns 12 anos, 12, 13 anos. 6h40 da manhã, eu na mesa e ela lavando a louça. Eu falei, mas que menina dedicada, rapaz. 6h40 da manhã. Estou falando as mães aqui, só se é eu que tenho problema e você. Eu
Falei, mas 6h40 da manhã, adolescente lavando louça. Aí a pastora saiu, chegou com o pão, e quando ela chegou, que ela olhou para a pia, lavando louça. Ela olhou para a pia, eu vi que ela estava olhando. Aí eu vi que a filha fez assim. Lembra da Chiquinha, que você assistiu Chaves, lembra? Você assistiu Chaves, irmão, assistiu. Lembra? Quando ela olhou assim, daí ela fez assim para a mãe dela. Disse, que foi, mãe? Dela. Você lavando louça essa hora? Não, mãe, eu ouvi o barulho, eu vi ontem você falando que ia fazer o café para a pastora, quiser ajudar. Você não lava a louça 2h da tarde, minha filha? Virou para ela e falou assim, eu tomando café, ela, o que é que você quer, filha? Ela, depois eu falo. Irmão, a gente sabe quando alguém quer alguma coisa, sabe ou não sabe, pastor? Sabe, a gente sabe, irmão. Só que Deus é o contrário. Quando Deus vai te dar algo, Ele não manda flor, nem buquê de rosas, nem mel, nem açúcar. Responde, não vou oferecer um livro não, porque eu preciso abençoar a minha casa, senão eu ia dar um livro. Mas, acerta, vamos ver quem acerta. O que Deus manda quando Ele quer promover alguém? Esse é o Deus que você serve. Não entendi, pastor. Irmão, eu sempre digo que quando a vida está muito assim, ó, quando a bancária é boa, tudo certinho, tudo estável, igreja, espiritual, conjugal. Quando tiver tudo certinho, irmão, você pega uma rede e deita que Deus não tem nada para você, irmão. Mas se o negócio estiver ardendo, pegando, trancando aqui, levante aqui, coisa para ajustar aqui, que tiver tudo coisa, dá glória a Deus que tem coisa boa chegando aí. Aleluia. Como assim, pastor? Deus, quando quer promover alguém, Deus instala uma crise e ninguém resolve, é só você para resolver. Oh, glória a Jesus. Quando Ele quis honrar José, Ele colocou uma crise de um sonho que ninguém interpretava. Quando Ele quis honrar Daniel, Ele deu um sonho e não fazia nem lembrar do sonho, só para Daniel aparecer. Tem coisas que Deus vai fazer que a mão de ninguém resolve, é só sua. Oh, glória a Deus. Hoje é domingo à noite, tem 416 mil templos evangélicos abertos, gente dando glória, igreja geladinho, só olhando assim sem dar glória, umas batendo palma, outros rodando, cada um adorando de um jeito. Mas eu vim a Brasília profetizar, essa crise que você está vivendo, tem coisa boa de Deus atrás dela, não desiste. Já que você, olha que coisa linda, já que você está levantando a mão, seu pregador pedir, levante as duas, levante as duas, levante as duas. Você que está passando por qualquer tipo de crise, receba essa palavra emanada da palavra, é Bíblia. Qual? Atrás dessa crise tem uma bênção para você, para sua casa, para sua família. Já que você está com as mãos levantadas, estende ela na direção da sua casa agora, em nome de Jesus. Quem tem boca usa agora. Deus está mandando profetizar para a tua casa, profetiza. Atrás dessa crise tem um presente de Deus para você, para a tua casa, para os teus filhos. Deixa eu ver quem está entendendo. Terema Sirian, Jerema Calabaia. Corre não, minha irmã. Ei moço, corre não, jovem, passa por cima dessa crise. Do outro lado tem uma vitória. Quem tem glória? Oh, glória ao Senhor. Pastor, será que Deus não vai me achar interesseiro? Não. Quando Davi chegou, que ele viu aquele gigante, ele conhece Deus, irmãos. Já tinha matado urso, tinha matado leão, ele já conhece Deus. Quando ele viu aquele gigante, pastor Edson, ele chamou o interpretador que fazia a mediação, que podia falar com o rei, e ele disse assim: pergunta lá o que eu vou ganhar. Foi ou não foi? Que interesseiro. Não, ele conhece Deus. Deus não é masoquista para te mandar uma crise para te matar. Quando Ele manda uma crise é porque Ele quer te promover. Então todas as vezes que uma crise chegar até você, nunca mais corra. Eu vou te ensinar uma doidura espiritual e pentecostal e pastoral. Nunca vi isso, mas está montado agora, está criado agora. Como é que funciona isso, pastor? Toda crise vem gritando. Capítulo 16 de Isaías. E vieram gritando contra vós. Golias ficou 40 dias gritando. Por que grita?
Primeiro, porque não pode matar, crise não mata. Segundo, porque não vai ficar a vida inteira, não é eterna. Quando Deus achar que acabou o tempo, acabou. Terceiro, no tempo que ela ficar, ela não vai arrancar nada do que Deus te deu. Quarto, quando ela sair, ela ainda te promove. Pastor, o senhor me desculpa, mas essa crise que o senhor está pregando, porque ele não é onisciente, não pode estar em todo lugar, ele depende de parceiros, se é que você me entende. Aí o diabo deve ter dito assim: ô Cris, por favor, se prepara, recarrega suas baterias, porque amanhã você vai lá para a família de Elimeleque, você vai para Belém de Judá. Aí ele: vou, então eu vou matar. Não, você vai entrar dentro daquela casa, mas matar não pode, o Deus deles não deixa. Então eu vou ficar lá para sempre, posso me despedir do Senhor e dar um adeus? Não, não dá, Cris, porque quando chegar o tempo de Deus para eles, que eles estiverem amadurecidos, Deus vai fazer você correr de lá, você vai ter que voltar para cá. Então o tempo que eu estiver lá, eu vou lascar e tirar tudo que ele tem. Não, Deus não vai deixar nem tocar neles. Que isso? Quando eu sair também, eu deixo tudo dilacerado. Não, quando você sair, você ainda vai sair promovendo ele. Imagina a Cris olhando assim, pastor, dizendo assim: mas o que eu vou fazer lá então? O senhor disse que eu não posso matar, não posso ficar lá. O tempo que eu ficar lá, não posso tirar o que ele tem. E quando sair, vai ser promovido? Infelizmente. Então por que o senhor está me mandando para lá, Satanás? Para fazer uma coisa. Sexta verdade sobre a crise: o diabo não pode matar, não pode ficar, não pode arrancar, e quando sai, ainda promove. Mas ele tenta fazer isso. O que, pastor? Arrancar o seu exercício. Pastor, só pode me explicar o que é exercício? Vou tentar te explicar rapidamente, de maneira prática. Essa igreja tem um pastor, chama-se pastor Edson. O exercício desse homem é sacerdotal. Ele precisa cumprir com esse exercício. O senhor tem várias outras atividades, mas espiritualmente o teu exercício na terra é fazer o que o senhor está fazendo. Eu estou no meu exercício, eu fui maestro muitos anos, amo a música, mas com muita lágrima eu fui tirado para poder fazer o que estou fazendo aqui essa noite, ministrar o coração da igreja. Esse é o meu exercício. Aqui tem professores da escola dominical, não tem? Esse é seu exercício. Aqui tem mulheres que oram, não tem? Esse é teu exercício. Aqui tem dizimistas, não tem? Aumentou, é bom. Esse é teu exercício. Cada um de nós fomos chamados para exercícios. Qual é o propósito do diabo? Me tirar, porque eu só funciono no exercício que ele me chamou. Por isso que o diabo sempre quis tirar Adão do Éden, porque no Éden ele funciona. Por isso que o diabo sempre tentou tirar Israel do seu solo pardo e funciona. Por isso que o diabo tenta tirar você do centro da vontade de Deus, porque você só funciona no centro da vontade de Deus. Eu preciso que você me entenda aqui esta noite. Não, eu sou muito pentecostal, mas vou falar bem friozinho para você, até afastar aqui, tá bom? Você não é membro de banco, porque isso não existe. Pastor, o meu cantinho aqui está muito bom. Não existe está muito bom. Existe cumprir com o exercício que Deus chamou você desde o ventre da mãe. Oh, glória a Deus. Ou você está dizimando? Se não está, venha logo. Você está ofertando? Não está? Comece logo. Você está cantando? Não está? Começa logo. Você está adorando? Não está? Começa logo. Você está abençoando tua casa e tua família? Está trabalhando? Não. Se não está, começa logo. Membro de banco é prego, não existe. Não tem. Você foi chamado para algum exercício. Meyer Pirmer, escrevendo o livro A História do Homem, ele disse que todo homem nasce com uma missão na terra, e ele só tem validade diante de Deus
quando ele cumpre o que nasceu para fazer. Por isso que quem não faz nada não tem validade. E agora, segura. Quem faz o que não é para fazer também não tem validade. Muitos vão chegar e dizer: em teu nome eu preguei. Não te conheço. Por quê? Porque eu não te chamei para isso. Seu nome eu toquei. Não te chamei para isso. Em seu nome, se você fizer o que você nasceu para fazer, você não vai nem precisar passar por isso. Eu vou chocar você aqui essa noite. O diabo não tem outra coisa para fazer senão jogar crises contra você. Porque ele sabe que não pode te matar. Ele sabe que não pode ficar a vida inteira. Ele sabe que não pode esconder o que Deus te deu. E ele sabe que quando a prova acaba, tem presente de Deus para você. Ele sabe. O que ele faz, pastor? Tenta arrancar o teu exercício. É por isso que você entra dentro da igreja. Um pleonasmo entra dentro, para você entender, eu estou falando de templo agora, a igreja é você, dentro do templo. E você ele não vê ele reagir para nada. Listas dos dizimistas da igreja do mês. Aqui ele não comparece. Lista dos ofertantes do ano. Não, também não comparece. Ajudar uma viúva e um órfão. Nunca ajudou. Cesta básica na ceia, só traz sal. Será que Deus falou aqui hoje? Alguém precisou de uma ajuda, não é porque sou eu, mas vou contextualizar, um pregador com uma banca, uma missionária, uma mãe, quer que eu pague? Não, também não comparece. Aí Deus, aqui, ó, cadê? Ó? Não comparece em nada, não tem exercício de nada, não aparece em nada. E o que é que Deus está falando, pastor? Eu te chamei e vos nomeei para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós temos uma reação. Tem gente que eu posso pregar a mensagem que for, ele não levanta a mão, porque é jeito dele. Tem gente que levanta a mão e adora. Tem gente que não parece no cartaz, mas é dizimista, é ofertante. Cada um tem um jeito, mas você precisa se enquadrar em alguma coisa no reino de Deus e na igreja onde você congrega. Não, eu sou do canto, pastor, está retirado hoje com a sua bênção, pastor sacerdotal. Não tem crente do canto, nem crente do banco, nem crente lá das costas. Tem crente atuante, crente adorador, crente. Não tem essa, oh glória a Deus. Deus te deu um exercício. Deus te deu um exercício. E é aqui que o diabo se lascou com a igreja brasileira. Vocês estão na capital. Vocês são cientes de que na época da pandemia, o que o diabo mais queria era fechar essas igrejas. Foi provado e comprovado. Eu não sou negacionista, e onde precisava mandar usar máscara, eu usava, onde precisava limpar a mão, eu limpei, tudo bem, tranquilo, mas foi provado que máscara não valia de nada, foi provado que distanciamento não valia de nada. Eu estou no aeroporto, pastor, aliás, aí eu ia falar agora, eu estou dentro do avião, aqui ó, aí eu estou aqui, e eu na minha frente, aí eu sou obrigado a ouvir: atenção senhores tripulantes, por gentileza, senhores passageiros, não demore na fila para não ficar próximo do seu companheiro por mais de 2 minutos, por favor, pedimos com agilidade, senão vamos chamar a Polícia Federal. Aí eu, vamos aqui para frente. Aí quando eu sentei, ombro a ombro, falei: por que não pede para tirar agora? Hipocrisia ou não? Então você sabe das hipocrisias que nós vivemos e passamos, em um dos focos do diabo. Você não percebeu não, irmão? Que virou o ano, a pandemia acabou não? Ninguém percebeu não? Nossa, acabou, né? Os países do mundo acabou, o que aconteceu? Eu perdi um cunhado, eu posso falar que ela existiu, mas o do paisagismo sumiu, né, irmãos? O diabo trabalhou para afetar a igreja de Cristo, porque ele sabe que a igreja de Cristo tem exercício. Fechou.
Eu vou compartilhar algo com vocês para a gente encerrar. Está tendo agora o encontro do G7, né? Para quem está acompanhando, G7 são os 7 países mais ricos do mundo. Mas de vez em quando eles fazem, de 4 anos, eles trazem alguns convidados, dos quais o presidente do Brasil está lá, e outros presidentes. O G7, os senhores sabem que é os 7 países mais ricos do mundo. Aí eu estava assistindo a televisão, não sei se você é igual eu, curioso, aí passou assim, isso tem uns 8 anos atrás, aí passou assim, e no encontro das 7 nações mais poderosas do mundo, os 8 líderes mundiais. Aí eu, se são 7 nações, quantos líderes teriam que ter? Aí eu fiquei pensando, que estranho. Fui pesquisar, aí eu descobri quem é o 8º. É a Rússia. Aí eu, que a Rússia? A Rússia é pobre, comunista, pobre. Acho que ela não entra entre 60 primeiro, ela é pobre. Eu falei, mas o que a Rússia pobre está fazendo? Eu falei, mas que estranho. Fui ler no Google, você entra no Google lá depois e pergunta, G7. Por que a Rússia era convidada para G7? É porque ela é poderosa na área militar. Ela é poderosa belicamente. Eu falei, entendi, então eles chamam a Rússia para ela participar, né, para ser coadjuvante e tal. Entendi. Mas a Rússia é pobre, por que ela é? É porque ela é poderosa, né, na arma, na bala, no foguete, mas ela é pobre. Eu fiquei pensando, como pastor, não é paradoxo? Uma nação poderosa e pobre, que o poderoso é rico, como que pode ser poderoso e pobre? Aí eu fui ler, é que na extinta União Soviética foi feito um acordo no mundo com a Rússia, a extinta União Soviética, que eles não sofreriam sanções em nada, eles só teriam que desligar todo o arsenal bélico que eles têm. Se a Rússia ligar hoje uma bomba atômica, os satélites do mundo inteiro sabem. Os Estados Unidos está ligado, a Grã-Bretanha está ligada, a China está ligada, tudo ligado. O da Rússia é desligado. Por que foi feito esse acordo? Disseram assim, nós vamos prejudicar vocês em nada, só desligue todo o poder que vocês têm belicamente. Desligou todo o poder, e sem esse poder a Rússia não é nada, então ela é poderosa e pobre. Financeiramente, economicamente, socialmente, politicamente, tudo ela é pobre, só que ela é poderosa. Aí é uma nação respeitada, poderosa e pobre. Mas que estranho. É o que o diabo gosta de fazer com a igreja. Eu sou crente desde berço. Tem gente mais velha que eu aqui de fé. Mas eu me lembro que o projeto número 1, ainda é, mas não é o mais número 1, do diabo, na década de 80 e 90, era desviar os crentes. Vocês se lembram? Os mais velhos? Quando um crente desviava, a igreja é loucura. Hoje não. Não precisa mais desviar. Para quê? Hoje é status ser crente, deixa aí, irmão. Agora são 416 mil templos evangélicos abertos até as 9h30, 10 horas da noite. Temos deputados, senadores, temos tudo. Tínhamos a primeira-dama, temos tudo. Poderosos. E por que ele não desvia mais, pastor? Porque ele deixa aqui dentro, só que desativado. Isso aí. Cantava, não canta mais. Dizimava, não dizima mais. Visitava, não visita mais. Se alegrava, não se alegra mais. Vinha toda semana, hoje vem só na ceia. Aí ele vai desativando. Não canta, não glorifica, não participa das irmãs, nem dos jovens, nem do teatro, nem da orquestra, não toca, não canta, não prega. Ele vai desativando. Aí você anda do Brasil agora, pastor, 416 mil templos evangélicos, você olha lá, aqueles templos top, 1000 membros, igual aqui, capacidade de 700 pessoas, pá, orquestra sinfônica melódica, igreja rica, caminhoneta, iPhone e tudo mais. Você não vê uma lágrima, você não vê um aleluia, você não vê uma línguas estranhas, você não vê uma salvação de almas. Crescimento na sede não chega, está 6 meses só, a entrada é essa. Levar batismo, não tem ninguém. Visitar, ninguém. Evangelismo, acabou. Então deixa as igrejas lotadas, mas desativados.
Aí vem os pregadores e fica, levanta a mão, fala por mão, vamos. Aí os pastores fazem de tudo, traz pregador, faz catrais, faz seminário, traz cantor, faz de tudo, vai. Não vai, porque está desativado. A crise foi lá e pum, trancou. E infelizmente algumas vezes ela consegue ter êxito. Mas eu dou glória a Deus. E vou dar glória de novo, porque eu estou numa igreja que a crise não parou. Oh, glória a Deus, gostoso esse do Senhor aí, meu irmão, aleluia. A crise não parou. Chegou na época da crise que a Covid apertou, o diabo falou, fecha os templos, lembra? Fechou a igreja católica, sumiu a Ave Maria, irmão. Fechou a praia, subiu, a Iemanjá não recebia nada. Fechou o terreiro de Umbanda e Quimbanda, macumbeiro, pai de santo e mãe de santo não batia tabaque. Fechou as repartições públicas, acabou com o funcionalismo público. Fechou os estádios de futebol, ninguém gritava Flamengo, nem Corinthians, nem São Paulo, nem nada. Aí o diabo diz, fecha os templos que eu vou calar a boca desse povo e vou tirar o exercício deles. Aí o diabo veio, passou no estádio, nenhum barulho, passou na praia, nenhum barulho, passou na sexta-feira, onde era o tambor ensurdecente, nenhum pio, ninguém bate, nem atabaque. Aí o diabo veio aqui, mas quando ele chegou aqui, teve uma lei trancado, e o pastor teve que obedecer a lei da terra, e o senhor precisou trancar. Precisou ou não precisou? Aí precisou trancar, e o diabo comemorou. Só que se ele passou por perto da sua casa, era glória dentro de casa, aleluia, dentro de casa. Aí o irmão falou, é desse jeito, eu nem preciso conhecer a casa de vocês, para saber que tudo trancado, lockdown, e a irmã lavando louça dizendo, glória a Deus, eu te louvo, Jesus. Os pastores correram e pegaram e começaram a fazer os cultos online, lembra, pastor? Culto online, grupo de louvor, só o grupo de louvor entrava, mas o pastor trancava tudo, e todo mundo dentro de casa, igreja católica parada, repartição pública parada, futebol parado, rua parado, trabalho parado, mas a igreja de Jesus dentro de casa, cantando, dando glória. É por isso que a revista Isto É vai lançar em agosto, porque é que nós somos a maior agremiação, a maior instituição que não parou, e não vamos parar. Glória, aleluia. Se a igreja tem um negócio top, pastor, levanta a mão se a gente pedir. Então já que você veio para adorar, eu vou repetir, não vai parar. Venha quantas crises vierem, venha ao deserto que vier, domingo à noite, Bíblia debaixo do braço, e vamos lá dizer que Ele é bom, dizer que Ele é poderoso, dizer que Ele é grande. Já que você levantou uma, levante as duas assim, levante as duas.